Trabalhadoras e trabalhadores, nós estamos aqui hoje com um grupo muito especial, um grupo que faz parte do departamento jurídico aqui do SLC. São pessoas responsáveis por basicamente todos os regulamentos. Cada vez que vocês recebem no WhatsApp de vocês ou nos e-mails uma nova normativa em relação à utilização dos espaços do sindicato, acreditem, é feito com muita pesquisa, com muita eficiência por essa equipe. Nós temos uma equipe jurídica grande, temos os advogados que trabalham no setor das negociações, e nós temos também aqui, dentro do setor jurídico, o Justiça nas Fábricas, que são estes colegas aqui, que estão representando o departamento, e vou apresentá-los agora nominalmente. Nós temos aqui, no quadro acima, do lado esquerdo, o William Ferrer, no quadro aqui logo abaixo, o Jonas Moreno, e nós temos ao lado dele o Jefferson Rosa, e logo abaixo aqui a nossa colega Graziele Flores. Todos fazem parte do Justiça nas Fábricas. Então, porque vamos falar aqui hoje, gente, sobre a última resolução, a atualização de uso que o sindicato emitiu, postou na semana passada. Vocês receberam como vai ser a utilização das nossas áreas de lazer em Guaraqueçaba, em Matinhos e em São José dos Pinhais. Porque estamos em plena pandemia e estamos sujeitos aos decretos. Então, faremos aqui hoje uma especial sobre esse assunto, para que você, trabalhador e trabalhadora, que quando lê assim, fica meio, meu Deus, eu trabalhei o ano inteiro, agora eu queria tanto poder utilizar, porque a gente sabe que vocês adoram, né? Os nossos dias de sorteio tem milhares de trabalhadores, mas o sindicato, infelizmente, também faz parte das ações e também faz parte da pandemia, né? Não somos uma bolha. E temos também leis, decretos a seguir. E eu vou passar aqui para os meus colegas, porque eles fizeram esses materiais e vão poder nos explicar. E eu quero começar passando a palavra aqui para o Dr. Jefferson, porque ele vai explicar sobre a parte estadual, porque há uma lei estadual, depois as municipais, né? E nós estamos sujeitos, aqui como sindicato, a todas. É com você, Dr. Jefferson. Bom dia, Gilce, bom dia aos demais, bom dia, William, Grazi, Jonas, bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos, bom dia aos dependentes também que estão acompanhando a gente, que através dos nossos associados também acompanham a gente, também passam pela mesma dificuldade que estamos enfrentando nesse momento. Quero explicar aqui ao pessoal o que o sindicato anda fazendo, o que o nosso departamento jurídico faz para que o trabalhador possa ficar tranquilo nesse momento. Temos uma equipe voltada exatamente a esse tipo de pesquisa, esse tipo de busca, para que o trabalhador possa ficar mais tranquilo, despreocupado, e deixar que o sindicato realmente represente ele nesse momento, cuide dele, cuide da família, possa aí estar tentando e ajeitando a melhor estratégia possível para que a gente consiga passar esse momento da melhor forma possível, para que a gente tenha menor dificuldade, tenhamos aí nenhum tipo de caso, menor contágio, pelo menos da nossa parte. Quero começar aqui explicando aos trabalhadores os decretos estaduais que estão em funcionamento e de como que funciona um pouquinho, mais ou menos, a parte das normas, em referência uma a outra, da norma da União, que é a norma federal, da norma estadual e da norma municipal. Então, assim, passamos por um momento ímpar, né, na história da humanidade, na história que enfrentamos. Nesse século não havia tido nenhuma pandemia e a gente tem aí um ciclo de a cada 100 anos o mundo enfrenta uma pandemia muito grande. Porém, a gente nunca está preparado para poder enfrentar esse momento. Então, todos fomos pegos de surpresa e o que a gente consegue fazer hoje é atuar de forma preventiva após toda a pandemia e o que o causou. Então, assim, o governador do estado, Ratinho Júnior, editou lá em meados de março um decreto dizendo e estabelecendo as disposições de quais são as atividades essenciais no estado do Paraná. Por que eu estou falando das atividades essenciais? Porque muitas atividades não foram consideradas essenciais, até para a gente poder conter esse contágio, né? Que a gente não tenha todo mundo trabalhando, a gente entende que esse momento não é um momento comum, que a gente não consegue passar da melhor forma.
Então, temos aí agora coisas que nunca tivemos antes, que é o uso de máscara constante, o uso de álcool em gel, o distanciamento social, todas essas prevenções que a gente tem para não deixar que esse contágio se avance, que esse contágio consiga piorar um pouco mais a situação. Então, temos cuidado dentro do sindicato, conforme a Gil falou, não somos uma bolha, também estamos passivos de poder ter algum problema e estender esse problema à base. Então, o sindicato, com muito cuidado, com muito zelo e com a equipe técnica totalmente responsável aqui pelo nosso pessoal, trabalharam com afinco para poder realizar esse levantamento e a gente trazer a informação para o trabalhador. E também dizer para o trabalhador o seguinte: não se preocupe, vamos tentar passar esse momento da melhor forma. Acredito que todo mundo aqui está voltado para o mesmo lado, tentando, esperando e lutando para que a gente consiga passar isso. Então, assim, a nível estadual, o governador editou um decreto e tem algumas proibições acerca das atividades essenciais e também acerca das atividades que foram liberadas posteriormente. O primeiro decreto é o 4317 e depois foi alterado pelo, 4230 e depois foi alterado pelo 4317, dispondo das atividades essenciais. Então, essas atividades proíbem muitas das atividades que não são essenciais. Por exemplo, um comércio, de uma loja ali que não tem muita funcionalidade, um centro de lazer, uma praça, um parque, onde você pode ter esse contágio com muito mais facilidade, onde você não consegue ter regras tão fáceis para controlar a todo tempo ali o distanciamento social, ao uso de máscara, ao uso de gel. Então, assim, a gente sabe que o uso de máscara, o uso do álcool em gel, ele consegue dar uma pausa e realmente daí para frente começa a estruturar um pouco mais para que o trabalhador consiga voltar ao normal. Então, por exemplo, o uso de transporte coletivo, a gente tem tomado muito cuidado em relação a isso, distanciamento social dentro das empresas, reuniões que são feitas de forma virtual. Então, qual que é o intuito disso? Não é o sindicato se distanciar, a gente está tentando criar novas formas para chegar perto do trabalhador com a maior segurança, para que a gente também fique em segurança, a nossa família, a família do trabalhador, e assim todo mundo a gente consiga dar uma contornada. Em relação ao nosso uso das áreas de lazer, o pessoal que vai falar na sequência, fizemos algumas pesquisas, adotamos algumas medidas para que a gente consiga, aos poucos, ir retornando ao normal. A gente está até falando agora sobre o novo normal. A gente acredita que a normalidade nunca voltará mesmo, mas assim, um novo normal, onde a gente consiga se sentir confortável. O trabalhador não pode sair de casa para passear e ficar preocupado com a segurança dele e da família. Então, é nesse intuito que a gente está trabalhando. Temos aqui a nossa equipe que o tempo todo pesquisa, toma atitudes e monitora. Acho que até depois a Graziele vai falar no final, conversamos agora há pouco, pela manhã, numa reunião também, inclusive tratando sobre o Covid, sobre as áreas de lazer, sobre o que está acontecendo no mundo. Então, assim, não é só o Brasil, não é só Curitiba, não é só São José, Matinhos, Araucária, nossa região onde atuamos. O mundo inteiro passa por um momento muito difícil, muito cauteloso. Então, a gente tem lá no final do túnel, não gosto de chamar isso, mas assim, a gente tem lá no final do túnel exatamente uma luz, onde todo mundo, conseguindo convergir para esse mesmo ponto, passaremos de uma forma mais tranquila, causando um pouco mais de tranquilidade. Porque, assim, a gente lembra do começo do Covid até agora, a pandemia, o desespero, a preocupação realmente sobre como funcionaria, sobre a vida, como voltaria a ser. Então, nesse intuito, trabalhador metalúrgico, trabalhadora metalúrgica e dependente metalúrgico. Contem com o sindicato. O sindicato está aqui exatamente para fazer esse trabalho, para cuidar de vocês e para tentar da melhor forma que a vida volte ao normal. Então, estaremos o tempo todo monitorando normas, leis, estaremos acompanhando o Congresso, câmaras municipais, prefeituras, o governo do estado, junto também os decretos feitos aí também pelo presidente da República, para que a gente possa realmente trazer a tempo hábil e em primeira mão ao trabalhador e trabalhadora metalúrgica da Grande Curitiba as informações com clareza para assim trazer maior tranquilidade ao trabalhador. Obrigado, Gilce. Obrigado, Celeste. Nós aqui que agradecemos, com certeza, a sua participação, muito importante. Agora, eu vou passar aqui para o nosso colega William Ferrer, porque ele vai falar de Matinhos, que é a menininha dos olhos de todos os trabalhadores. O nosso espaço de lazer lá de Matinhos, ela vem, nesses últimos anos, passando por várias revitalizações. Está maravilhoso aquele espaço. Então, a gente sabe o quanto o trabalhador que trabalha o ano inteiro, ele fica agora ansioso. Mas o William vai aqui ter essa função de nos dizer
como que é o decreto de Matinhos, quantos apartamentos podem ser utilizados e quem chegar até lá, o que pode usar. Legal. É com Então, você. bom dia, Gilce, bom dia, Jefferson, o Jonas e a Grazi. Quero, em primeiro lugar, a todos os trabalhadores que estão aqui, né, nos ouvindo. Quero aqui parabenizar a Gilce por esse projeto tão importante, né, de informação ao trabalhador. A gente está sempre se reciclando, se adequando à realidade e o Covid também nos traz algumas coisas positivas, né, como, por exemplo, essa forma nova que o sindicato está adotando de tentar chegar ao trabalhador. Hoje de manhã eu estive na Fermax, uma empresa da região de Colombo, nós estamos fazendo uma negociação, e lá os trabalhadores falaram sobre a live. Então, parabéns, Gilce. Eu gostaria, inclusive, eles até perguntaram, vocês não vão aqui fazer o Novembro Azul? Vocês vieram o ano passado e a gente quer saber, e aqui a gente quer aparecer lá na live do sindicato, sabe? Então, é importante, né, a gente estar fazendo menção a isso e lembrar, né, também ao trabalhador que ele precisa participar, porque é disso que o sindicato vive, dessa união, dessa situação que a cada dia a gente constrói, né, para que a gente tenha uma condição mais favorável para o nosso trabalhador, para a nossa categoria. É uma grande responsabilidade falar de Matinhos, porque Matinhos, como você falou, é a menina dos olhos dos trabalhadores, né? E não só hoje, no final do ano, eles utilizam, como também o ano todo, né? É uma loucura, assim, você tem todo final de semana as nossas instalações lotadas, né? Nós temos uma situação diferenciada, nós temos aí um Covid aí, que é uma pandemia, uma doença mundial, né? E nós temos que tratar isso como uma doença mundial, né? Algumas pessoas dizem que é uma gripezinha, isso, aquilo, mas nós sabemos que não, né? A quantidade de pessoas que já morreram, pessoas que estão hospitalizadas. Então, é necessário, sim, que nós tenhamos decretos que avaliem em cada região, em cada município, a situação como está e, diante disso, tomar medidas de proteção. Então, a medida de proteção aqui, no caso de Matinhos, ela é muito importante mesmo, e o trabalhador ele tem que entender que nós gostaríamos muito que eles estivessem utilizando a toque de caixa a todo tempo, mas existe uma responsabilidade muito grande no sindicato, né? Não é simplesmente alegria, fazer felicidade do povo, mas qual é a responsabilidade que nós temos se, de repente, nós estivermos aí infringindo uma situação, uma norma, um decreto, e, com isso, trazendo doença para a família do metalúrgico, ou trazendo doença para as pessoas que estão lá em Matinhos. Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu defendo, sim, que aconteça esses decretos e que, aos poucos, conforme as coisas vão acontecendo, né, vão se modificando, às vezes apertando um pouco mais, às vezes afrouxando um pouco mais, mas a ideia é que a gente possa proteger os trabalhadores. E como é o decreto lá de Matinhos? Que nós, o decreto de Matinhos, vamos focar aqui, então. Então, o primeiro passo importante para o trabalhador, ele deve ficar feliz, porque devido às estatísticas, esse decreto ele abre para que os trabalhadores possam retomar aos poucos a sua área de lazer, a sua atividade lá na nossa colônia de férias. Porém, é uma situação que está ainda em evolução. Então, hoje nós não podemos, o decreto não permite que a gente faça algo diferente de 30%. Então, são 30% das nossas instalações que devem ou que poderão serem utilizadas. Mais que isso, pode? Não pode, porque senão é passível, inclusive, de fechamento imediato, se houver uma fiscalização. Só um pouquinho, para ficar bem claro, desculpe te interromper, mas assim, claro, pois não. Eu vou te interromper de vez em quando para clarear mais. Por favor, me interrompa que eu falo demais. Eu penso que não é isso. É que o que eu não entendo, eu imagino que o trabalhador também não está entendendo. Então, assim, você falou em 30%, significa quantos apartamentos estão disponíveis nesse momento em função desse decreto? Quantos apartamentos? Como são 30%, nós temos hoje 17 apartamentos disponíveis. Então, ainda é um número pequeno, a gente espera que aconteça algumas mudanças, né, mas que aconteça com responsabilidade. Mas hoje o trabalhador ele pode contar lá na nossa colônia com 17 apartamentos, e esses apartamentos é feito aquele sorteio, como ele já tem conhecimento como funciona, né? E só que nessa proporção. Tá. Né? Então, esse é o percentual, e a quantidade de apartamentos são 17. Tá, e daí vamos assim, são 17 apartamentos,
E nós sabemos que tem piscina lá, que lá tem várias áreas de lazer, Isso. tem sauna. Eu queria que você contasse aqui para os nossos trabalhadores e trabalhadoras exatamente, além dos apartamentos, que reduziu 30% para 17%, que espaços eles podem utilizar lá dentro? Eles podem fazer churrasco, por exemplo? Eles podem ir na Isso. piscina? Como é que é isso? Então, infelizmente, né, ainda nós não temos a evolução a esse ponto. O trabalhador ele vai poder descer, né, ele vai poder ficar lá, habitar lá o apartamento em que ele foi sorteado, porém está expressamente proibido a utilização de churrasqueira, piscina, área comum, área de lazer, está expressamente proibido. Então, o próprio sindicato já fez a sua parte e destacou as áreas proibidas, até para o trabalhador dizer que não estava sabendo, ou de repente adentrar a uma área em comum, né? E aí, naquele momento, chegar uma fiscalização. Então, é de responsabilidade, o decreto ele prevê isso, que nós temos que destacar, né, e eliminar o acesso a essas áreas comuns. Inclusive, o trabalhador ele tem várias situações que ele precisa ficar atento, né? Quais A são? responsabilidade dele, por exemplo, quando ele chega para fazer o check-in, né? Tanto no check-in como no check-out, ele vai ter que fazer vai ter que assinar um termo de responsabilidade dizendo que ele não está com nenhuma situação que provoque aí uma ideia da doença, nenhum sintoma, né? Ele também vai ter que dar ciência plena, e o decreto determina isso, de todas as condições do decreto, de que ele tem que utilizar, independente de eu não estar em área pública, utilizar álcool em gel, né? Utilizar a máscara de proteção, né? Não ficar reunido em quantidade que possa ser interpretado como acúmulo de pessoas. Então, ele vai poder transitar, né, dentro das nossas instalações, mas para ir direto para o apartamento. Ele não pode ficar no corredor, não pode ficar lá embaixo. E digo, é uma questão de segurança, não porque o sindicato é muito radical, não. Nós gostaríamos que os trabalhadores estivessem utilizando tudo de todas as formas. Nós temos aquilo para ser usado, né? Sim. É por isso que nós, a todo tempo, estamos atualizando e melhorando. Mas existe um problema e nós temos que nos comportar de forma adequada para que a gente não tenha um apenamento maior, que é o fechamento indeterminado da colônia de férias, por exemplo, se de repente Sim. ia cair uma fiscalização lá. E o trabalhador tem a responsabilidade também com relação a isso, O né? Que espaço de muitos querem utilizar. O espaço de lazer que nós temos lá, porque nós, em Matinhos, nós temos um complexo bem bacana. Além do setor que tem os quartos, nós temos Uhum. também um complexo, uma área de lazer, com piscinas imensas, né, com um lugar maravilhoso. Esse lugar pode ser utilizado nesse momento? Não, não pode ser porque ele está interpretado como área comum, né? E como é área comum, o sindicato tem que interditar, não pode deixar o trabalhador acessar essa área comum, Tá. infelizmente. E outra pergunta que não quer calar. Tá, eu Hum. vou para a praia, estou lá no meu quarto, que é onde eu posso estar, e como que é o decreto em relação à área pública? Como é que é em Matinhos em relação à praia? Pode ir para a Isso praia, tomar banho, colocar cadeira, ficar lá? Como é que é isso? depende, Gilson, depende do momento em que está se passando. Então é feita uma avaliação e aí tem o momento que está a cor laranja, a cor amarela, né? Então vai depender muito do momento, se há um acréscimo na quantidade de pessoas doentes e mortes ou não, né? O decreto ele não trata especificamente disso, porque tem outros decretos que falam mais da questão geral, né? Mas o trabalhador ele vai ter sim que ter essa responsabilidade, utilizar máscara. Em determinados momentos ele não pode acessar a areia, em determinados momentos ele não pode nem acessar o calçadão. Em outros momentos, ele vai poder estar acessando tanto a areia quanto desde que ele tenha também a restrição de espaço de 2 metros em relação a outra pessoa. No momento de hoje, está sendo possível ser utilizado o calçadão, né? E determinadas praias têm decretos diferentes, né? Por Claro, exemplo, claro. Guaratuba é muito mais radical com relação aos seus decretos do que Matinhos. Sim. Guaratuba, em várias situações, em vários momentos, você não pode nem sequer transitar ali na orla, né? Ok. Então, a gente não pode dizer assim, você vai poder fazer, porque é muito relativo àquela questão daquele momento que está Na sendo passado, verdade, né? Na verdade, o sindicato, além de ter passado, né, para todos vocês esses regulamentos sobre o nosso espaço de lazer, a gente também vai passar a informar aqui nos nossos meios de comunicação, a cada final de semana, que é quando tem os sorteios, como está, nesse momento, esse acesso à praia.
Eu Isso. lembro que no último feriado que teve, que foi agora recente, né, finados, por exemplo, as pessoas, elas aqui em Matinhos não podiam nem entrar na água, né? Tem momentos que eles podem entrar na água e sair. A areia é considerada, ficar sentado ali em cadeira é considerado aglomeração. Então, como Exatamente. você disse, William, é um momento de muita consciência, e o sindicato, que desde o primeiro momento foi um dos primeiros aqui do sul do Brasil a traçar as estratégias, os planos de segurança para as empresas, é claro que nós vamos redobrar nesse momento o nosso cuidado com os trabalhadores, que eu tenho certeza que vão ter esse entendimento de ver que é para o seu próprio bem, que nós não podemos, nós cuidamos tanto do trabalhador lá na fábrica, né, William? Como é que nós não vamos Exatamente. cuidar deles aqui nos espaços que são deles, né? Porque todos os espaços são dos trabalhadores. Eu Perfeitamente. vou agora passar para o Jonas e, na sequência, se alguém depois precisar complementar alguma coisa, não tem problema. Mas, antes de passar aqui para a nossa colega Graziele, eu gostaria de saber também algo sobre Curitiba. Nós não temos um espaço de lazer em Curitiba, nós temos a nossa sede central, aqui na Getúlio Vargas, mas é importante o trabalhador que está nos acompanhando perceber que não são fatos isolados, que não existe decreto justamente nas cidades onde o sindicato tem espaço de lazer. É no Brasil inteiro, é no mundo inteiro, como já foi dito aqui. Eu queria agora que o Jonas falasse assim uma geral, né, uma geral bem objetiva sobre Curitiba. Como que está a situação em Curitiba sobre os espaços de lazer, Jonas? Bom dia, Gilce. Bom dia aos meus colegas que estão conosco na sala. Bom dia ao trabalhador metalúrgico que nos acompanha e sempre tem tido muita informação através da nossa live, que tem todos os dias aí com muita informação para o trabalhador. Gilce, eu escutei atentamente que a gente faz várias reuniões, que o Jefferson disse, o William, você também, e eu queria falar um pouquinho sobre Curitiba, de uma dúvida que tem pairado muito o trabalhador, que eles têm questionado bastante. O trabalhador tem visto alguns clubes de piscina, algumas escolas de piscina funcionando em Curitiba e região. Por exemplo, Araucária tem lá um parque que está funcionando. Curitiba, para o clube curitibano, está dando aula de natação. Então, porque a aula, sim. Eu queria explicar um pouquinho para o trabalhador que, como o Jefferson bem disse no começo, o governo do estado dá um norte e uma orientação geral. E cada município ele vai fazer o que ele acha melhor conforme está tendo a onda de Covid, internação, leitos, hospitais, tudo isso que todo mundo está já cansado de escutar, né? Então, o que acontece em Curitiba, em Araucária? Curitiba, por exemplo, as escolas de natação, elas estão abertas porque elas fazem horários, um distanciamento completo e não é considerado aglomeração. O nosso caso é um espaço de lazer. Então, não tem como eu chegar, que nem o William disse, 17 apartamentos que nós temos hoje. Eu não posso falar para eles, hoje, 8h30 da manhã, a Gilce vai na piscina. 9h30, a Gilce tem que sair porque é a Graziele que vai. Então, no município, está proibido isso em espaços de lazer. Eles liberaram escolas pelo profissionalismo, pelo preparo que essas escolas têm, e eles podem assim fazê-los. Porém, como não podemos só dar notícias ruins, né, e dizer para o trabalhador, não, você vai lá e vai ficar amarrado lá no seu quarto, tal. O nosso espaço está lá para ser utilizado, é deles, tem os 17 apartamentos, desde que tenha uma segurança completa para eles, porque eles não corram nenhum tipo de risco. Então, hoje, já faz umas 4 semanas, Matinhos está com a área de praia liberada, né, tomando as devidas precauções, que eles vão ser informados lá. Curitiba, que tem essas escolas, que tem essa dúvida, então funciona dessa forma. A gente está funcionando no prédio da Getúlio Vargas também com várias restrições de segurança, e o município de Araucária, que tem a parte aquática aberta, isso é uma coisa que a prefeitura de Araucária permitiu, fez esse decreto que talvez seja o único do estado que tenha um parque aquático aberto. Até a Graziele estava comentando comigo hoje que em São José dos Pinhais acabaram de fechar um parque lá que tentou abrir e eles fecharam um parque aquático. Então é bem importante essa consciência para o sócio saber que a gente está aqui, a gente está disposto a fazer assim que a gente tiver a oportunidade de abrir, de que eles possam descer, porque a nossa função, a gente também, assim como sócio,
Eu, que sou também da parte de serviço, vocês sabem, o sócio já tem me visto bastante aí nas suas lives também, a gente está ansioso também para poder voltar, mas a segurança tem que ser em primeiro lugar. A gente sabe que está tendo dificuldade em Curitiba com o transporte de vocês, metalúrgicos. A gente criou um canal de denúncia, porque não é só o nosso lazer que tem que ser cerceado, a segurança tem que ser completa. Então, lá no ônibus também tem que ter segurança, o sindicato está lutando por tudo, então a gente tem que ser exemplo. Então, Curitiba é dessa forma. Eu queria deixar à vontade, caso tenha alguma dúvida. A Grazi também tem muita informação a respeito disso, ela estudou bastante. O Jefferson está aqui conosco, o William, e a gente também fica à disposição. Se o trabalhador tiver dúvida, se o trabalhador precisar entrar em contato, perguntar no dia, se ele estiver lá em Matinhos, num dos apartamentos, e falar, e agora, será que eu posso fazer isso? Entre em contato conosco, a gente vai estar dando total assistência para os trabalhadores. Da minha parte seria isso. Caso vocês precisem de mais alguma informação, estou à disposição aqui, Gilson. Muito obrigada, Jonas. E agora vamos para a nossa Graziele Flores. Por favor, sobrou aqui 2 locais muito especiais, que é a nossa Guaraqueçaba, que é aquela nossa riqueza lá deliciosa, onde as pessoas, os trabalhadores nossos, eu sei que procuram muito em função de pesca, e fora que é um dos lugares mais lindos desse país. E também eu quero que você fale sobre o nosso Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais, que também é maravilhoso. Vamos começar por Guaraqueçaba, né, Grazi, para poder organizar aqui nossa fala. O que pode e o que não pode em Guaraqueçaba? Bom dia, Gilce. Bom dia, meus colegas de trabalho, a todos os trabalhadores e trabalhadoras aí que nos acompanham diariamente, né? A gente sabe o quão importante tem sido as nossas lives aí. Parabenizar também a Gilce, que a gente sempre comenta sobre isso, o quanto é legal ver, e principalmente eu que tive a oportunidade de lá atrás assistir a Gilce aí nos nossos canais de comunicação pela Metal TV. A gente se orgulha muito de tudo isso. Parabéns para você aí por esse trabalho. Obrigada pelo apoio de vocês, com certeza. O quão importante a gente falar, Gilce, aí como o Jonas falou, eu acho que a ansiedade dos sócios é a nossa também, né? A gente fica aí o ano todo preparando aí a recepção dos nossos associados na nossa alta temporada e também durante o nosso período aí no ano aí para poder dar todo o conforto necessário, todo o auxílio, e de repente vem uma pandemia e a gente acaba tendo que ficar durante um grande período sem poder utilizar, e de repente a gente tem que começar a se adaptar para poder ter uma estrutura totalmente nova para poder estar atendendo a todos ali. Então, além de fazer todo esse estudo do que pode e o que não pode, depois ainda a gente tem que fazer toda a aplicação do processo, que daí depois a gente vai explicar para vocês também com mais calma. Então, como a gente estava falando, com relação a Guaraqueçaba, ela tem aí um marco, né, na história aí do nosso estado, porque é um das áreas mais antigas que nós temos. Eles contam muito lá que foi o primeiro lugar onde Dom Pedro esteve, então ele tem toda uma relação histórica que fala sobre isso. Então a gente sempre fala para o nosso sócio assim, vá para Guaraqueçaba, que aparece, ao ver, fica difícil de se ir, porque quais são os meios que você chega lá? Ou é pela estrada de chão, que é o meio terrestre, ou então por barco. Então o pessoal fica meio constrangido, fica com medo, mas a gente sempre vende o quanto é bom estar lá. E no meio dessa pandemia, a gente teve aí, com a situação dos decretos, a proibição, tanto na questão do transporte terrestre, quanto do transporte fluvial. O que aconteceu? O município, porque como ele está em meio a outros municípios, porque nós temos Antonina, temos Morretes, Paranaguá, e temos a estrada que dá acesso lá, porque se permite também chegar em São Paulo. Tá. Então, eles tiveram que fazer uma barreira sanitária, tanto via mar quanto via terrestre. Então, só poderia estar passando para a cidade no primeiro momento os moradores do município. Então, eles tinham que comprovar que eles estavam indo para lá por algum motivo, que seria a situação de ser morador. Como se tornou também ali, porque a gente sabe que é uma área de preservação ambiental, então muitas pessoas vão lá para conhecer, é uma rota turística. Então o que aconteceu? O decreto, no primeiro momento, ele impediu qualquer tipo de funcionamento lá, de qualquer estrutura dentro da área de preservação que eles têm. Então se baseia-se que não teria nada para fazer na cidade, mas na verdade a gente tem outros meios lá de poder estar
tendo acesso. Mas o que acontece? Nós temos hoje a estrutura do nosso Formar, que ela conta hoje lá com 12 apartamentos. E esses apartamentos, por meio do decreto municipal, até agora não se permite que seja aberto, tá? Então, ele não pode abrir por meio desse decreto municipal, onde lá a característica é hotel, então lá não pode, nós somos hotel. Ah, mas eu vi que as pousadas estão abrindo. A característica de pousada é diferente. Então, para eles, pousada é uma situação onde ele vai, passa o dia dele, passa uma noite e vai embora. Já a nossa característica de hotel não permite esse tipo de acesso. Então, Guaraqueçaba, infelizmente, o nosso sócio vai ter que aguardar mais um tempo, porque a gente não pode estar fazendo a liberação do acesso a eles lá. Até porque a gente vem aí com a tão comentada piscina, então também a gente não pode, a utilização de uso comum lá no município está bem restrita. É uma cidade que não tem tantos casos até então, que eles nos mostram, mas tem um grande impedimento porque ela está no meio de tudo, então a gente não consegue, né? Então, Guaraqueçaba, infelizmente, a gente vai ter que esperar aí mais um pouco e ansiosos para isso. São José dos Pinhais, eu acho que todos aí acompanham os noticiários, hoje a região, na região metropolitana, é o local onde mais tem número de infectados diariamente, o município, né? É São José dos Pinhais. Eu sou moradora de lá, então a gente também vai acompanhando tudo isso lá. Então, o que acontece? São José dos Pinhais, assim, ela está no meio de tudo também, porque ela é canal para se chegar em Curitiba, para se chegar no litoral, contorno sul, contorno norte, tudo passa por ali. Então, não tivemos uma restrição tão grande com os decretos inicialmente, tivemos mais sobre a situação de comércio, escolas, como Curitiba também teve, e os outros municípios também. Foram feitas as flexibilizações para que aos poucos fossem se abrindo, né? Só que o que acontece? Hoje ainda a gente vive um momento muito crítico, muitos casos que estão acontecendo, então a gente, há quem diga que não é tanto caso assim, mas a gente quando está naquele município, a gente sabe que está bem crítica a situação. Então teve uma certa flexibilização, mas não com relação à nossa sede campestre, tá? A sede campestre, ela não pode estar aberta ainda, também pela situação da aglomeração, porque nós temos lá os nossos quiosques, que o pessoal gosta de ir lá no final de semana fazer um churrasco com a família, mas assim, são várias famílias querendo ao mesmo tempo utilizar. Então, o processo restritivo disso, o município enquadra lá como uma situação de não poder ainda abrir. Então, nós também não podemos fazer a utilização da piscina, porque, como o Jonas já explicou também, nós não somos uma escola de natação, nós temos uma situação de lazer somente. Então, existe esse impedimento ainda também no município para que a gente faça lá. Já teve alguns questionamentos falando assim, mas a gente vê fluxo de pessoa na chácara. Nós temos toda a nossa estrutura sendo feita a parte de manutenção. Então, enquanto a gente não pode, ela está passando por corte de grama, ela está passando por questão de arrumar, a gente tem a parte lá de alojamento, então o pessoal está fazendo a parte de encanamento, eles estão fazendo uma manutenção no local. Então, é comum chegar caminhão, chegar carro para levar material lá para a gente, mas a estrutura ela não tem funcionamento e a gente está acompanhando lá junto do município e ainda não existe previsão para que isso possa acontecer. Mas como todos já falaram, a ansiedade nossa é a 1000 para que a gente possa abrir o mais rápido possível isso. A gente já tem aí bolando estratégias para que na medida que for abrindo, a gente possa receber todos vocês com o maior carinho, como a gente sempre fez. É isso mesmo, né, Grazi? É o maior prazer para o sindicato receber, ter aqui vocês que construíram todo esse patrimônio. E nós faremos isso com muito cuidado. Agora vocês estão conhecendo a equipe, né? Quando a gente só fala aqui é uma coisa, mas está aqui, ó, tem rostinhos, tem as pessoas que estão aqui trabalhando, fazendo a pesquisa, e acreditem, trabalhadores e trabalhadoras. Se por acaso lá em Matinhos liberar alguma coisa, o William vai nos avisar aqui rapidamente e vocês já vão saber pelos nossos meios de comunicação. Porque o que nós mais queremos, né, é atendê-los. Os espaços foram criados para vocês, nós sabemos como esse ano é difícil, e o que está acontecendo não é só em relação ao sindicato. Nós todos estamos aqui vivendo nesse mesmo país,
passando por essa pandemia, com situações, como disse o Jefferson, né? É um novo normal. Na empresa de vocês não é como era antes, na casa de vocês não é como era antes. A gente não vai na igreja. Quando vai na igreja é driving, né? Não dá para entrar na igreja, entrar nos templos. Então, tudo está diferente, porque nós, enquanto não tivermos uma vacina contra a Covid-19, nós estamos todos vulneráveis. E o sindicato tem uma responsabilidade social com todos os seus trabalhadores. Grazi, eu quero explorar você mais um pouquinho. A gente falou sobre as restrições aqui, e eu queria que você falasse para os nossos trabalhadores e trabalhadoras como que será a recepção desses trabalhadores que terão acesso a esses 30% de espaços que serão disponibilizados pelo decreto, e além do tratamento na recepção, o que mudou na recepção, também saber sobre a parte de sanitização, né? A parte de higiene, o que mudou nos nossos apartamentos em relação à pandemia. Então, assim, Gilce, hoje o nosso associado que ele é sorteado, ele vai até a nossa colônia de férias. Então, o pessoal tem perguntado muito assim, mas por que mudou o período que a gente poderia estar lá hospedado? Então, é basicamente assim, o sócio sendo sorteado, fazendo a carta de liberação, que continua normal como antes, chegando na nossa colônia de férias, eles vão ter que aguardar nos seus carros, tá? Eles só vão passam pela nossa recepção e aguardam no carro lá no estacionamento. Alguém da nossa recepção busca cada família e leva até a nossa recepção. Ali na recepção, todo mundo de máscara, os nossos funcionários estão usando aquela proteção também de acrílico junto com a máscara, utilizam de luva, tá? E eles são recepcionados. Já na recepção, esse nosso associado, ele preenche uma ficha para que ele possa explicar que ele não está tendo nenhum tipo de sintomas e ninguém da família está tendo também. Tá. É feito o aferimento da temperatura e eles têm também o uso do oxímetro lá também para poder saber como que está a situação da respiração de todos que vão estar lá. E eles assinam esse termo de compromisso, tá? Feito isso, esse trabalhador, ele somente recebe a chave do seu apartamento e ele se conduz até o apartamento a qual ele foi sorteado. Antigamente, a gente tinha aquela regra de levar o nosso sócio até lá, até para receber ele, abrir a porta e dar as boas-vindas. Hoje, o decreto não nos permite isso. Então, a partir do momento que a gente faz a sanitização desse apartamento, ele tem que ficar fechado. Vocês vão perceber, quem for sorteado, que chegando lá na porta vai ter uma folha que ele vai estar descrito o dia que ela foi feita a sanitização e por quem foi feito. Porque tem que ter esse controle ali, porque ele tem que ficar, no mínimo, 24 horas fechado depois que é feita a sanitização. Ninguém pode entrar lá dentro daquele apartamento. Então, esse período ele vai fazer ali. Feito esse processo, o trabalhador chegou lá no seu apartamento, ele já pode estar hospedado, ele vai estar lá no conforto junto com a família dele. Assim, a gente vai fazendo sucessivamente. As áreas de utilização comum, como já foram ditas, elas não podem ser utilizadas. Mas aonde tem utilização, por exemplo, eu preciso passar pelo corredor, né? Eu preciso, às vezes, utilizar o elevador. Ela vai ter a utilização restrita do elevador, que somente 2 pessoas por vez podem entrar, tá? E o uso do álcool gel que está lá, todo sendo monitorado para que não acabe aonde tem. Tem a indicação, tem as plaquinhas, conforme tudo está sendo solicitado lá. Okay. O trabalhador, ele pode ter acesso a entrar e sair, só que ele tem que sempre passar pelo mesmo caminho. Então, o pessoal vai sempre entrar pela recepção e ele vai sair também pela recepção para poder chegar também lá no nosso estacionamento. Digamos que algum trabalhador, durante o período que está ali, eu estou um pouco resfriado. Então, esse trabalhador, ele já está sendo orientado que ele tem que entrar e ficar no apartamento dele, ele não pode mais sair, nem ele, nem os familiares. Eles nos comunicam e nós vamos chamar o pessoal da Secretaria de Saúde. A nossa Secretaria de Saúde lá do município de Matinhos vai até lá com todo o preparo necessário e vai estar fazendo a entrevista com eles lá, vai fazer toda a triagem e, se necessário, os exames, testes e tudo que for necessário. Então, essa família ela vai ficar ali. O que acontece que está todo mundo reclamando, mas por que eu não posso passar a semana? O que acontece é assim,
O apartamento, depois que sai o hóspede, ele tem que ficar 72 horas fechado. Porque além da segurança de vocês que estão indo passar lá, a gente tem a segurança do nosso trabalhador que faz a sanitização e higienização de tudo lá. Então, ele fica permanentemente fechado por 72 horas, não se pode entrar durante esse período lá, também vai estar anotadinho lá no quadro, e apenas após essas 72 horas que a gente pode entrar, limpar, fazer a sanitização, limpar tudo que é necessário, tirar o que tiver que tirar, e daí sim é que a gente pode fechar por mais 24 horas para que o trabalhador que foi sorteado na outra semana possa entrar. Entendi. Vocês vão perceber que as meninas que fazem lá nos ajudam com a situação de limpeza, a gente até anda brincando que parece que são da NASA, porque elas têm que usar todo aquele equipamento, aquelas roupas especiais, bota, tudo para poder fazer esse procedimento lá. Então, você vê que o quanto é importante e o quão trabalhoso e o quanto a gente tem que se adaptar para essa situação. Então, a gente tem que pensar em todo o processo de receber o pessoal com saúde, mas a gente também tem que pensar que os nossos trabalhadores lá também precisam ter a garantia de não ser infectados. Muito bem, Grazi, muito obrigada. Muito bom ouvir tudo que você falou, extremamente dentro das normas sanitárias, é um orgulho. É importante que o trabalhador veja desta forma e perceba que o sindicato está tendo esse cuidado e está agindo totalmente dentro de uma diretriz, né, de uma diretriz uma diretriz sanitária, que é o que é importante nesse momento, cuidar das pessoas. Eu queria que vocês agora dessem uma mensagem final curtinha para a gente poder encerrar aqui, ver se falta mais uma informação, alguma coisa, para a gente poder encerrar a participação de vocês aqui na live SMC de hoje. Pode começar por você, William. Claro, então, aos companheiros e companheiras, estamos na expectativa, eu também sou sócio, tenho aí 25 anos de sócio, também quero utilizar, então, tanto vocês quanto eu também estou aí apreensivo para que a gente possa estar utilizando, mas com bastante preocupação para que quando a gente for utilizar, que a gente tenha segurança para a nossa família, né? A gente quer descer para o litoral para aproveitar, para ter o lazer e para voltar seguramente com a mesma saúde que nós descemos. Então, eu fico feliz pelo sindicato tomar essa medida, né, de estar protegendo a nossa família e principalmente aí estar buscando alternativas e se adaptando, se adequando para que no futuro próximo a gente possa estar utilizando novamente, todos nós aí nos abraçando novamente. A vacina já está aí, é uma questão de dias para que a gente possa se imunizar e aí a gente vai retomar novamente tudo aquilo que nós tínhamos, claro, com algumas preocupações, algumas mudanças, porque nada vai ser como antes, mas com certeza vai ser aí bem melhor do que nós estamos passando hoje, né? Então vamos esperar e logo mais a gente vai estar se abraçando novamente. Com Abraço certeza. a todos, companheiros e companheiras. Muito obrigada pela sua participação, William, tá? Imagina, estamos aí sempre presentes. É uma honra receber você aqui. Da mesma Jonas, forma. sua mensagem? Jonas? Jonas, o seu som está desligado. Desculpa, eu desliguei aqui, perdão. Queria só agradecer a toda a equipe, né? A todos os trabalhadores por estarem nos ouvindo e deixar uma mensagem que todos não desanimem, né? Que essa hora a gente vai ficar com a família, que a gente está na expectativa e que com certeza, eu tenho certeza, e os sindicatos metalúrgicos também acompanham nesse raciocínio, que logo, logo estaremos todos juntos, estaremos fazendo bingo lá na praia, estaremos fazendo festa na chácara, isso vai passar. Então, nunca aconteceu isso, é a primeira vez, um pouquinho de paciência que logo, logo estaremos todos juntos novamente. Obrigado. Amém, amém, Jonas, amém essas palavras. Jefferson, com você. Obrigado, Gilson. Queria agradecer aqui todos os trabalhadores metalúrgicos, as trabalhadoras, os dependentes de novo, conforme eu abri a frase, eu quero fechar também. Fiquem tranquilos, deixem que a gente aqui vai acompanhando as evoluções, os decretos, vamos torcer para que isso realmente passe o quanto antes. Se mantenham firmes, se mantenham fortes. Toda a estrutura do sindicato continua disponível a você, associado metalúrgico. Estamos enfrentando um momento diferente, com atuações diferentes e modelos diferentes, mas assim, toda a estrutura do sindicato continua disponível ao trabalhador. Se cuidem, cuidem de quem ama e vamos enfrentar isso junto. Muito obrigado pelo espaço disponível e a gente poder levar informação
com maior clareza ao associada metalúrgica e aos dependentes. Obrigado pelo espaço. A gente que agradece aqui, viu? Muito bom a participação de todos vocês. Grazi, sua vez de dar sua mensagem para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Quero aqui agradecer a todos, também pedir um pouquinho de paciência de todos. Eu tenho conversado muito aí com os trabalhadores que a gente tem um grande acesso através de WhatsApp, telefone, encontra na rua, né? O trabalhador quer vir aqui no sindicato, quer saber, e eu tenho falado muito assim, deixa a gente cuidar de vocês. A gente não está fazendo isso porque a gente quer, a gente está fazendo isso porque é preciso. A gente entende muito bem, porque a gente também tem ansiedade de querer sair, de querer passear, mas é um momento que a gente tem que se cuidar. Então, assim, o sindicato está trabalhando diariamente para que essas coisas, na medida que forem sendo possíveis as reaberturas, para que a gente possa receber vocês com todo o carinho do mundo. Falta pouco, tenho certeza que isso daí vai passar o quanto antes, mas a gente está aqui fazendo tudo o que é possível para a hora que a gente puder ter esse momento de estar juntos novamente, vocês estarem em segurança. Obrigada, Gilson, obrigada a todos vocês. Bacana, gente, sensacional a participação de vocês aqui, vocês já agora conhecem o caminho, vamos participar mais vezes, que mais do que às vezes a gente fica aqui falando as coisas para os trabalhadores, é bom vocês que fizeram as pesquisas, que sabem os termos técnicos, que estão embasados, e para que os trabalhadores também vão se familiarizando, né, com vocês, e sabendo que tudo que eles investem no sindicato, este é o resultado, né? Uma equipe eficiente, trabalhando firme, de forma séria. Porque para o sindicato, né, a vida do trabalhador é o maior patrimônio do sindicato, é que o trabalhador esteja bem, esteja seguro e tenha vida digna e com qualidade. Colegas, eu que fico muito honrada de ter vocês aqui, bem bacana. Vamos novamente repetir aqui, porque foi bem bacana, gente. E eu espero que os trabalhadores também curtam bastante e aproveitem a informação. Você que estava lá, assim, meio... que pena que não vou poder ir lá. Acho que agora vão entender melhor, vão perceber que, como disse aqui o Jonas e todos vocês, é um esforço coletivo. Vamos dar as mãos, gente, ter tolerância e passar por isso todo mundo junto. Vamos passar. Valeu, gente. Obrigada. Parabéns, Gilson. Obrigada a todos. Abraço Obrigada. a todos. Muito obrigado.